Esse embalo que a gente já dá o pontapé inicial aqui, pessoal, até para seguir repercutindo todos os reflexos da mega operação Contenção, que, para muitos, enfim, sem dúvida alguma, assim, objetivamente falando, a mais letal da história, para muitos um marco no combate ao narcoterrorismo tão enraizado aqui no nosso Brasil e também um sinal claro para a bandidagem que a gente espera que os tempos deles comecem a ser contados. Agora, de qualquer forma, a gente ainda repercutindo todas as ramificações, ontem a polícia atualizou para 121 o número de mortos, né, no conflito, entre eles 4 heróis policiais. Sem dúvida, essa foi realmente uma ação paradigmática, realmente um divisor de águas, mas além das mortes, a polícia prendeu 113 suspeitos, apreendeu 118 armas, sendo 91 fuzis, além de 14 artefatos explosivos e muita droga. Agora, hoje, os governadores da oposição estão indo rumo ao Rio de Janeiro demonstrar apoio, cerrar a fileira ao lado do governador Cláudio Castro, que, junto com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, anunciaram a criação de um escritório emergencial para combater o crime organizado no Estado. E já vamos para o Rio de Janeiro diretamente? Então, minha diretora, por que não? Ninguém melhor que nosso repórter Rodrigo Viga, diretamente do Rio de Janeiro, com as últimas atualizações. E vamos ouvi-lo então. Viga, você me ouve bem, meu irmão? Tudo bem, Marinho? Bom dia para você, para a turma da bancada, para o nosso ouvinte espectador, internauta do Morning Show. Mais um gabinete, né? Mais um escritório, mais uma força-tarefa. Enfim, a gente já tinha essa expectativa de que pouco sairia dessa reunião e ainda algumas arestas que precisam ser aparadas nessa ligação, nessa relação entre governo do Estado e governo federal, se precisa ou não de GLO para um operador de um veículo blindado ajudar nas forças de segurança, as forças de segurança no combate à violência, à criminalidade. Há uma visão aqui do Rio de Janeiro, viu, Marinho, que os traficantes, que agora têm uma atuação transnacional e internacional, têm comportamento e ações típicas de narcoterroristas, mas o ministro Ricardo Lewandowski disse que terrorismo é uma coisa, tráfico de drogas é outra completamente diferente, porque o terrorismo é movimentado e motivado por questões ideológicas, enquanto que o tráfico de drogas tem outros objetivos, ambições, enfim, criaram um escritório emergencial para tentar pelo menos melhorar a comunicação entre si e agilizar esses processos que iam para o Ministério da Defesa, mas o Ministério da Justiça e Segurança Pública não tinha conhecimento desses pedidos, dessas informações, e aí ficou aquele disse-me disse, um entreveiro, cobranças, e fica a expectativa de como é que vai funcionar daqui para frente esse escritório emergencial, que o Lewandowski já disse, com problemas orçamentários e fiscais, não vai ter grana disponível. O que dá para oferecer no momento é mais agente da Força Nacional, da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Mas como existem os limites legais, viu, Marinho? Um não pode extrapolar o outro e aí fica sempre aquele vácuo, aquele hiato legal na letra fria da lei, em que a Polícia do Estado pode ir até um limite e, a partir desse limite, quem entra em ação são forças federais das mais diferentes origens e também das mais distintas instituições. Dito isso, a gente está aqui no Centro Integrado de Comando e Controle, que é uma espécie de QG das Forças de Segurança do Rio de Janeiro, aguardando uma reunião que vai acontecer entre uma comitiva de deputados federais com o secretário de Segurança Pública, o delegado da Polícia Federal, Victor Santos. Nesse momento, esses deputados federais do PSOL e também do PT estão no Complexo da Penha, estão ali nas imediações conversando com os moradores e também obtendo informações sobre a operação da última terça-feira, que resultou na maior morte, né, no maior número de mortes de toda a história do país em operações policiais. Depois eles vêm para cá para também saber como é que estão os andamentos dessas apurações e investigações em torno das 121 mortes confirmadas até agora. 2 policiais civis, 2 policiais militares e 117 pessoas. Segundo a Polícia do Rio de Janeiro, não há dúvida de que eram 117 pessoas ligadas ao crime organizado. E as autoridades por aqui, inclusive o Cláudio Castro, estão dizendo que vítimas mesmo só os 4 policiais civis e militares. Os demais tinham vinculação, ligação, serviam ao Comando Vermelho, porque estavam numa área de mata, de floresta, com colete balístico, com fuzil, com arma no coldre, com arma na mão, trocando tiros com a polícia. O fato é que logo mais serão sepultados os corpos dos 2 policiais militares que morreram no confronto da última terça-feira, e à tarde o governador do estado, Cláudio Castro,
que ontem recebeu o ministro Ricardo Lewandowski, o diretor-geral da PF, o diretor-geral da PRF, vai receber uma espécie de apoio, um manifesto de apoio de governadores do campo da oposição diante da repercussão dessa mega operação da última terça-feira. Marinho. É isso aí, Viga. Muito pra gente desconstruir e repercutir. Eu vou pedir para você permanecer aqui com a gente um pouco mais, mas já vou acionando a bancada aqui. David de Tarso, seu principal destaque. Exatamente, Marinho. Inclusive hoje no Morning Show nós vamos conversar com o comandante-geral da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Daqui a pouquinho ele está entrando, estava conversando ainda há pouco aqui. Ele que está participando, infelizmente, né, do cortejo do velório dos policiais militares que foram vitimados nessa ação. O velório que está ocorrendo nessa manhã na cidade do Rio de Janeiro. E a gente traz aqui o contexto de várias narrativas também que estão sendo geradas em torno dessa ação e os questionamentos também que o Viga acabou de trazer pra gente, né? Dessas ONGs, instituições que acabam não legitimando a ação, a mega operação contra o Comando Vermelho, que vitimou, como o Viga bem trouxe aí, todas essas pessoas. Agora, Viga, traz um esclarecimento aqui para nós, porque informações dão conta, né, que o julgamento, ainda no TSE, que é um julgamento residual de maus feitos ali, irregularidades na campanha de eleição do Cláudio Castro em 2022, pelo visto voltando a assombrar, o TSE teria até antecipado esse julgamento, o que poderia gerar cassação do governador, no que possivelmente é o momento de maior, onde o nome dele está até sendo catapultado para o cenário nacional. Se isso for adiante, quais são os termos, qual a expectativa, mas se isso for adiante, realmente, aí sim que a gente pode esperar um princípio de sublevação considerável, né? Como é que está a tua expectativa em torno disso? Marinho, esse é um fato policial, né? Agora, se tentarem transformar num fato político, aí você acaba escalando uma discussão que vale não só para o Rio de Janeiro. É claro que o Rio de Janeiro é o farol do Brasil, né, Marinho? Tudo que acontece aqui tem uma repercussão danada, porque é a cara, o rosto, a vitrine do Brasil para o mundo. Mas se você está numa cidade média, numa cidade menor, e acha que esse problema não chegou aí, em breve, do jeito que a coisa está andando, pode, mais dia menos dia, ser assolado, pode ser incomodado, pode ser perturbado por esse problema envolvendo a criminalidade. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, está ciente desses movimentos que vem acontecendo aí no campo político, nos bastidores, tem tentado ser o mais hábil possível, mas com a criminalidade ele já disse claramente que não vai negociar. E essa ação emblemática, né, histórica e bem-sucedida, segundo as fontes aqui da Polícia do Rio de Janeiro, é apenas um primeiro passo diante de uma longa trajetória que vem pela frente para a retomada de territórios. E aí, essa retomada de territórios, que há muito tempo, territórios que já estão na mão do tráfico ou da milícia, isso vai precisar de uma ação combinada, de uma ação conjunta. Então, política é uma coisa, polícia é outra totalmente diferente, porque se forem misturar as duas questões, não chegaremos àquela solução que é a mais ansiada, esperada e aguardada pela população, não só do Rio, mas também de todo o Brasil, né? Que é o combate, o enfrentamento e também a resistência ao crime organizado, que não para de crescer em nível local e nível nacional, Marinho. Isso aí é inquestionável, indiscutível. Viga, a gente vai agradecendo então sua participação, sua presença aqui sempre agregando, esclarecendo, informando. Não esperaria nada mais vindo de você. Obrigado, meu irmão.